Olá, numa visita surpresa a Kiev, na semana em que a invasão russa completa um ano, o presidente Joe Biden reafirmou nesta segunda-feira o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da Ucrânia. O momento da viagem foi calculado para ser antes de um pronunciamento que o ditador russo Vladimir Putin deve fazer nesta terça-feira. Biden anunciou mais 500 milhões de dólares de ajuda militar ao governo Volodymyr Zelensky, inclusive munição para artilharia pesada, sistemas de defesa antitanque e radares para vigilância aérea, depois da promessa de envio de tanques de última geração da Alemanha e dos Estados Unidos. Zelensky quer aviões de combate e artilharia de longo prazo. Até agora, os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, relutam em dar artilharia de longo prazo à Ucrânia com medo de que lance ataques mais profundos dentro do território da Rússia e provoque uma reação do Kremlin. Enquanto Biden está visitando Zelensky em Kiev, o Conselho de Ministros da União Europeia se reuniu em Bruxelas. O comissário do Exterior, José Borrell, declarou ser necessário garantir que a Ucrânia tenha munição suficiente, porque a artilharia russa estaria fazendo 50 mil disparos por dia. Os combates se concentram na região da bacia do rio Don, Donbás, no leste da Ucrânia, mas a Rússia ataca regularmente com mísseis grandes cidades em outras regiões. Nessa segunda-feira, Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, foi atacada pelo menos 3 vezes com mísseis. A guerra completa um ano no dia 24, sexta-feira, sob a expectativa de uma nova grande ofensiva russa para consolidar a conquista de Donbás e a manutenção de um corredor terrestre até a península da Crimeia, ocupada pela Rússia em fevereiro de 2014. A vitória para Putin, no momento, parece ser consolidar o controle sobre o Donbás e sobre esse corredor terrestre que vai até a Crimeia. Putin deve anunciar a tomada da cidade de Bakhmut, isso é uma previsão do Serviço Secreto Militar Britânico, mas onde nesta cidade, Bakhmut, lutam mercenários da empresa de segurança Wagner, do magnata Evgeny Prigozhin, um ex-condenado conhecido como chefe de Putin, chefe de cozinha, Prigozhin tirou criminosos da cadeia com a promessa de liberdade se lutassem alguns meses na guerra da Ucrânia. Prigozhin reclamou recentemente que o exército da Rússia não está fornecendo munição suficiente para seus guerreiros. Os mercenários do grupo Wagner também fazem serviço sujo da Rússia ao apoiar ditaduras na África em troca de contratos de exploração de minérios. Nessa segunda-feira, Putin recebeu no Kremlin o ministro do exterior da China, Wang Yi. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken advertiu a China a não dar armas e munições à Rússia e disse que isso terá consequências graves. A resposta de Beijing foi que os Estados Unidos não se metam nas relações entre China e Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que uma aliança militar entre China e Rússia, neste momento, levaria a uma guerra mundial. Apesar dos apelos do presidente Lula para que seja criado um grupo de países para intermediar negociações, as expectativas, as chances da paz neste momento são muito pequenas. A China, o país que tem maior influência sobre a Rússia, aposta na dependência cada vez maior da Rússia, numa verdadeira vassalagem da Rússia em relação à China e no desgaste da aliança, no desgaste do Ocidente. A China entende que negociar a paz, restaurando a integridade territorial da Ucrânia, seria fazer o jogo dos Estados Unidos. Os dois países em guerra estão convencidos de que podem vencer militarmente. Esse é o grande obstáculo à paz. A Ucrânia sonha em reconquistar os territórios ocupados desde 2014 pela Rússia, ou seja, a Crimeia e as províncias de Lugansk e Donetsk, na região do Donbás. Então a Ucrânia não aceita qualquer solução, qualquer acordo de paz que implique em ceder territórios à Rússia.
especialmente depois desta guerra brutal. A Rússia aposta no esgotamento dos recursos humanos e materiais da Ucrânia e no desgaste e na divisão da coalizão de apoio a Kiev, especialmente numa divisão entre Europa e Estados Unidos. Putin imaginou que a questão da energia, do gás natural, dividiria Europa e Estados Unidos, que o inverno obrigaria os europeus a não parar de comprar gás e petróleo da Rússia, mas a aposta deu errada. Para a Ucrânia, a retirada da Rússia do território ucraniano é uma pré-condição para qualquer acordo de paz. Para a Rússia, e principalmente para Putin, voltar à situação anterior à guerra já seria uma derrota, porque a guerra teria sido inútil, com um total de mortos e feridos que estaria em torno de 300 mil, entre os quais pelo menos 40 mil soldados russos, 30 mil soldados ucranianos e 30 mil civis ucranianos mortos. A derrota na guerra ameaça a posição de Putin como ditador da Rússia. A história da Rússia tem vários exemplos nesse sentido. A derrota na Guerra da Crimeia, no século XIX, levou ao fim da servidão em 1861. A derrota para o Japão na Guerra do Pacífico, em 1904 e 1905, causou a Revolução de 1905. E a derrota da Rússia para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi a causa das revoluções de 17, a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar, e a Revolução de Outubro, que levou os comunistas ao poder. Putin conhece a história da Rússia suficientemente para saber disso. Tem a sua visão completamente distorcida, né? Acredita que a Ucrânia é parte da Rússia, mas sabe muito bem o preço da derrota na guerra para quem está no poder no Kremlin. É fundamental que o agressor não seja recompensado. Esta é uma questão central de princípios da sociedade internacional, como a soberania nacional e a integridade territorial, uma questão de respeito à Carta das Nações Unidas. Negociar fora desses princípios é aceitar o uso imperial da força, abriria um precedente para novas ofensivas, novas aventuras militares de Putin. Os Estados Unidos fizeram isso ao invadir o Iraque em 2003, mas foi um erro. Os Estados Unidos cometeram crimes de guerra. O ex-presidente George W. Bush não sai dos Estados Unidos, assim como o ex-secretário de Estado Henry Kissinger também não sai dos Estados Unidos, não veio nem à Copa do Mundo no Brasil, ele que adora futebol. Então, um erro não justifica o outro. Todo mundo quer a paz, aparentemente, menos Putin e seus asseclas. A Ucrânia luta para recuperar territórios. Se parar de lutar, a Rússia toma conta, a Ucrânia desaparece. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. É simples assim. A guerra só acontece porque a Rússia é uma ditadura e essa ditadura só piorou com a guerra. O nível de repressão interna é o maior desde o tempo da União Soviética, desde antes das reformas do líder comunista Mikhail Gorbachev, que chegou ao poder em março de 1985. Os artistas, os intelectuais, os cientistas, os profissionais do setor criativo, especialmente de alta tecnologia, estão caindo fora da Rússia. Não vem futuro na Rússia de Vladimir Putin. Com as sanções econômicas internacionais sem precedentes, havia uma expectativa de que o produto interno bruto da Rússia perdesse 10% em 2022. Caiu 2,2%. 141 países condenaram a invasão em votação na Assembleia Geral da ONU em 2 de março de 2022, mas a maioria não aderiu às sanções econômicas. São cerca de 30 países da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Então, isso permite com que a Rússia consiga suportar as sanções. O rublo se valorizou 10% em relação ao dólar, porque há uma demanda maior por rublos. O dólar não circula mais na economia russa e quem quiser fazer negócios com a Rússia tem que fazer com rublos. O sul global, que olha com desconfiança para as potências ocidentais, sustenta a máquina de guerra de Putin, comprando com descontos, a começar pela China e a Índia.
com o seu tamanho, a Rússia é mais de 2 vezes maior do que o Brasil, é fonte inesgotável de recursos naturais. E sanções econômicas demoram para surtir efeito. Na África do Sul foram necessárias décadas para que as sanções pressionassem e levassem as negociações ao fim do regime segregacionista branco do apartheid. Cuba resiste até hoje ao boicote econômico dos Estados Unidos, que vem desde pouco depois da Revolução e um embargo total desde 1962. O Iraque de Saddam Hussein resistiu e só caiu com a guerra. A ditadura dos ayatolás no Irã sobrevive. O país se ferra com as sanções, mas os regimes não caem e seus caciques, os aliados do governo, ainda ganham dinheiro com o contrabando. A grande perda para a economia da Rússia a longo prazo é a perda de capital humano, a fuga de cérebros por causa da guerra e da ditadura. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo